Quais são as opções do governo general para sair desse conflito e eliminar o controle do Irã sobre a navegação na região sem colocar tropas em solo? Acho que se isso for conduzido da forma correta, com poder aéreo e os meios navais que temos na região, incluindo embarcações de superfície não tripuladas e atividades submarinas, dá para eliminar quase toda a capacidade deles de interferir na navegação no Estreito de Hormuz. Isso não vai acontecer instantaneamente. Se você quer gratificação imediata, não vai acontecer. Mas tropas terrestres também não resolveriam isso. É preciso desenvolver a base de alvos, ter por reconhecimento persistente lá em cima e capacidade de resposta imediata. E você está jogando casta-opera contra as pessoas. Eles sabem que vão perder. É por isso que estão escalando. Se achassem que poderiam ficar esperando e prolongar isso, não estariam atacando os vizinhos da mesma forma. Estariam apenas tentando ganhar tempo. E há outra coisa que não podemos fazer. Não podemos parar e ter uma pausa para um cessar-fogo dizendo que talvez isso leve a negociações. Se quiserem falar conosco, podem falar conosco agora mesmo. Mas se você isolar o país, apertar as fronteiras, agir contra o estreito, tornar o bloqueio 100% em torno do Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica vai sentir que está perdendo. É simplesmente irracional, ilógico, e me constrange que alguém que foi um general de 4 estrelas, pelo amor de Deus, nada menos que o comandante da OTAN, seja tão ignorante sobre como as coisas funcionam. E vamos começar pela última parte disso, já que era a que estava mais fresca na minha cabeça. Ele está propondo isso. Basicamente, vamos colocar uma barreira de 360 graus em volta do país. Não apenas no Golfo Pérsico, não apenas um bloqueio no Golfo de Omã. Não, ele quer cortar tudo. E eu penso, você tem noção de como é de fato o território montanhoso desse país enorme? Quer dizer, havia, acho que 6, ou talvez 8, diferentes pontos de trânsito rodoviário de carga só para o Paquistão. E veja, eu estive na fronteira entre Afeganistão e Paquistão durante meu período na ativa, lá durante o reforço de tropas do Obama, em 2010 e 2011. E eu estive exatamente naquele terreno. Estou só dizendo, nós literalmente não tínhamos controle nenhum sobre o retorno do Talibã. E isso foi na província de Kunar, numa área específica, onde passei a maior parte do tempo. E claro, é uma região enorme. Agora, no caso do Irã, você está falando de centenas de quilômetros a mais, porque depois a fronteira segue por vários outros países. E ainda tem o Mar Cáspio. E eu penso, do que você está falando? Com 140 mil tropas da OTAN, tropas dos Estados Unidos e da OTAN, nós literalmente não tínhamos controle sobre aquela fronteira. Nunca fizemos isso. Nunca conseguimos cortar o apoio ao Talibã vindo do Paquistão e assim por diante. E ele acha que existe sequer uma possibilidade teórica de bloquear tudo isso, com todos os diferentes países que eles têm, além do Mar Cáspio. Com que recursos? Sem tropas em solo. Ele mesmo disse que é literalmente fisicamente impossível ter qualquer influência sobre isso. Mas, quero dizer, podemos nos limitar à primeira parte. Então, certo, vocês vão manter o Golfo de Omã. Ótimo, vão manter a maior parte, mas aparentemente não todo, do petróleo iraniano que sai de lá. E isso pode manter alguns problemas econômicos. Mas você não vai impedir que outras coisas aconteçam e também vai impedir que qualquer coisa que a gente queira divulgar saia. E aí chegamos à primeira parte do que ele estava falando, que era não, vocês simplesmente têm que continuar atacando. Não façam um cessar-fogo, não façam uma pausa, apenas continuem. E eu pergunto ao General Clark, vamos lá falando sério. O que há de tão... E vamos pegar só um exemplo. Yazd, a instalação de mísseis de Yazd. É uma que conhecemos e que atingimos muitas vezes. O máximo que conseguimos fazer foi explodir os túneis de entrada ou de saída. Mas vimos que eles conseguem consertar e reparar isso em questão de horas, às vezes em poucos dias.
É mais ou menos isso. Mas a maior parte disso não afeta em nada o que está acontecendo. E há muitos deles em que nem sabemos onde ficam os túneis de saída. Então, quando ele diz que podemos simplesmente atingir essas coisas com mais poder aéreo, que podemos eliminá-las, ele precisa explicar por que não fizemos isso em 40 dias, por que não fizemos isso em 13 dias e por que vamos fazer isso mais adiante. Porque é irracional e ilógico dizer que os mesmos mísseis, os mesmos alvos e a aplicação do mesmo poder de fogo vão produzir um resultado diferente na terceira tentativa do que produziram nas duas primeiras. Simplesmente não faz sentido. Segundo uma nova reportagem do Wall Street Journal, é isso que o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central, está planejando. Segundo informações, ele elaborou uma campanha de 10 a 14 dias para paralisar a capacidade de mísseis do Irã. Esse é o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, está levantando preocupações sobre a falta de mísseis interceptadores. Então, antes de mais nada, o que você acha do suposto plano do almirante Cooper para essa nova campanha de 10 a 14 dias? Essa é a campanha que vai eliminar os mísseis do Irã. É literalmente a mesma coisa que acabamos de dizer sobre o general Clark, ou o general Keane, que também está defendendo isso, ou o general Kellogg, que está dizendo, não, eu sei, vamos tomar a ilha de Karg e isso vai pressioná-los. Tudo isso é absurdo. Quero dizer, do ponto de vista militar, é chocante para mim que todos esses caras, que são ou foram generais, ainda estejam dizendo esse tipo de coisa. E se for verdade o que está sendo relatado pelo almirante Cooper, fico ainda mais chocado, mais indignado e mais alarmado que o cara que está no comando do Comando Central agora, de alguma forma ache que mais 2 semanas de bombardeio vão realmente fazer algo que os primeiros 40 dias, mais 13, não conseguiram da última vez. E sabe, você olha e vê, até de um dia para o outro, você vê esses vídeos que o Comando Central sempre divulga. Eles adoram mostrar o que explodem. E sabe, em boa parte deles, você só vê umas coisas. Nem dá para saber o que são. É só um alvo, alguma coisa no chão. Você não consegue nem identificar o que é. Ou então é um caminhão. Ou, de um dia para o outro, eu vi alguns barcos e achei que já tínhamos dito que destruímos todos os barcos. Mas não sei. Eles encontraram mais alguns, então estão atirando neles. Para mim parecem apenas barcos de pesca, parados em algum lugar, e vocês os estão explodindo. E o que isso está fazendo? Como isso afeta a capacidade de guerra do lado iraniano ou a capacidade deles de controlar o Estreito de Hormuz? Não tem efeito nenhum sobre isso. Então, o que vocês vão fazer? Vão atacar as cidades de mísseis, as que de fato têm o controle, porque enquanto eles tiverem capacidade de lançar mísseis de longo alcance, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de longo alcance, drones de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance e assim por diante, de todo o território do país. E veja, são, sei lá, uns 1.300 quilômetros de litoral. E aí você tem um país do tamanho da maior parte da Europa Ocidental, com todas as montanhas Zagros e todo tipo de outro lugar onde é possível se esconder. Quer dizer, simplesmente não dá para derrotar esse país só pelo ar. Isso deveria estar mais do que claro. E aparentemente, o vice-presidente reconheceu isso. Aparentemente, o general Kane reconheceu isso. Foi por isso que paramos nos 40 da primeira vez, e foi por isso que paramos nos 13 da segunda vez, porque estávamos ficando sem esses mísseis, e eles não estavam afetando os alvos que precisávamos atingir. Então, quando o almirante Cooper vem dizer isso, eu só consigo balançar a cabeça e dizer, aparentemente, não há ninguém no governo, além do vice-presidente Vance, ou seja, do presidente Trump, que possa dizer, ei, se não funcionou até agora e vamos usar a mesma munição contra os mesmos alvos, vamos lá, isso não é tão difícil de entender. E esses relatos que surgiram de que o general Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto,
está preocupado com a redução do estoque de interceptadores de defesa aérea que protegem as bases dos Estados Unidos na região, como vimos recentemente na Jordânia, onde não conseguiram proteger uma base, e 3 soldados foram mortos nessa base. Quer dizer, quão grande é esse problema para os Estados Unidos? Bem, escute, é um problema maior por um motivo diferente. Porque o que estamos vendo, e vimos isso também na Ucrânia, é que esses mísseis não estão em lugar nenhum. E vimos isso em Israel. Quer dizer, vamos incluir isso na lista também. Os PAC-3, os THAAD e assim por diante têm alguma eficácia, mas ela é muito menor do que se proclamou. E todas essas bases, as nossas próprias bases que temos por toda essa região, sem falar nos outros alvos. Há alvos civis no Kuwait, no Bahrein, na Arábia Saudita e assim por diante. Não protegemos nenhum deles. Não protegemos os nossos, mesmo sabendo que eles vão atacar, sabendo que vão disparar, não conseguimos deter os mísseis deles. Então, ou os PAC-3 não estão detendo absolutamente nada, nem estão fazendo diferença, ou eles têm mais mísseis do que nós temos interceptadores, seja qual for a taxa real de interceptação. E eu acho que ela provavelmente está na casa de um dígito, com base em muitas das evidências em vídeo que vimos. E nós até vimos alguns desses drones Shahed atingirem bases americanas. Drones, pelo amor de Deus. Era para ser fácil derrubá-los, porque eles se movem tão devagar. E ainda assim, houve vídeos de alguns drones Shahed descendo lentamente e nada os interceptou. Isso mostra que nossa capacidade de defender bases é muito pior do que pensávamos, mesmo com os PAC-3. Agora, você começa a ficar com números muito baixos. E se cair para um dígito, ou qualquer que seja o número real, se essas também acabarem, aí você vê que muito rapidamente ficamos literalmente sem defesa. E então qualquer coisa pode ser lançada, até alguns dos mísseis balísticos mais antigos, ou até mais drones Shahed, que são relativamente lentos em comparação com mísseis, e assim por diante. Ficaremos sem defesa. Não há nada que possamos fazer para impedir isso. Todo mundo sabe onde estão nossos alvos, onde ficam os prédios e todo o resto. Então estamos muito, muito mais vulneráveis do que jamais imaginamos. Queríamos chamar sua atenção para uma ferramenta que nos ajuda a filtrar a propaganda da mídia corporativa. É a nossa patrocinadora, a Ground News. Eles criaram um programa em que você pode pesquisar uma notícia específica e ver todos os veículos que fizeram cobertura dela, o viés desses veículos e depois comparar as manchetes para ver quem está realmente sendo factual. Aqui está uma história sobre como Israel bombardeou uma mesquita em Gaza, matando pelo menos um palestino e ferindo e deslocando muitos outros. E vamos usar o Ground News para comparar como diferentes veículos noticiaram esse ataque israelense. Então aqui está Al Jazeera. Israel mata palestino e destrói mesquita em Gaza. E o Le Monde. Gaza. Exército israelense ataca mesquita e afirma que ela servia como depósito de armas do Hamas. Ah, por favor, Le Monde. Patético. Ora, por favor. Ora, por favor. Sim, Israel afirma que tudo em Gaza serve ao Hamas. Tudo em Gaza é Hamas. Os hospitais são Hamas. As escolas são Hamas. As crianças são Hamas. Tudo é Hamas. E claro, mesmo que tudo isso fosse verdade, mesmo que tudo em Gaza fosse Hamas, na verdade Israel ainda não teria o direito de disparar nada contra Gaza, porque Gaza é território ocupado. Mas, deixando isso de lado, o simples fato de colocarem isso na manchete, especialmente agora, depois de quase 3 anos de genocídio, é simplesmente grotesco. E o que sempre acontece é que Israel divulga uma mentira. Ela vai parar nas manchetes e mais tarde é desmentida. Mas já é tarde demais, porque ela já se espalhou por toda parte e todo mundo a consumiu. E de vez em quando, Israel até admite que eles nunca vão admitir que mentiram, mas dizem que estavam enganados. Como no caso de Shirin Abu Akleh, quando alegaram que os palestinos a tinham matado e depois tiveram de confessar: não, na verdade, não foi isso que aconteceu.
Mas o que aconteceu? Aquela história já era notícia velha, então muita gente nem ficou sabendo da correção. Mas o fato de eles nem sequer informarem que alguém morreu é de uma cara de pau impressionante. Então eles fazem duas coisas ali. Estão literalmente reproduzindo a narrativa de relações públicas de Israel e estão obscurecendo o fato de que foi um ataque fatal, de que palestinos foram mortos. Patético. Certo. E se você quiser analisar as notícias como acabamos de fazer, acesse groundnews.com/useful para obter 40% de desconto no acesso ilimitado. É groundnews.com/useful, groundnews.com/useful. Como alguém que serviu nas Forças Armadas, qual foi a sua reação ao ver que o governo Trump estava reduzindo a contagem de mortos entre os militares dos Estados Unidos na guerra de Trump contra o Irã, ao não incluir aqueles que foram mortos nas últimas semanas na Jordânia e no Iraque? Esses militares americanos foram mortos porque, supostamente, isso aconteceu depois que Trump declarou o fim da guerra. Portanto, o sacrifício deles não entraria na contagem oficial da Operação Fúria Épica. Achei isso nojento e patético. Talvez até mais do que nojento, porque demonstra desprezo pelo povo americano. Diz que vocês são tão estúpidos que só porque eu mudei o título de algo, vou apagar um pedaço de papel e dar outro nome a ele, e então não vou contabilizar aquela morte. De alguma forma, isso não importa, porque eu lhes asseguro que os familiares, os amigos, os colegas e assim por diante de todos os que foram mortos e de todos os que também ficaram feridos. Porque aparentemente, oficialmente já passamos de 600, vamos ver qual é o número real. Suspeito que o número de feridos seja muito maior do que isso, porque não acho que estejam sendo honestos com o país. Quer dizer, se não são honestos sobre isso, sobre o que mais não estão sendo honestos? Mas isso também demonstra desprezo, além do povo americano, pelos próprios soldados. Diz não, a sua baixa me causaria inconveniente, então vou apenas mudar o título aqui e chamar isso de outra coisa. E é claro, também temos que reconhecer que ao apagar esse título, Operação Fúria Épica, isso também é uma tentativa patética de contornar a Lei dos Poderes de Guerra de 1973. Não entendo por que ele está preocupado com isso, porque eles a violaram categoricamente quando esta guerra começou. Violaram os artigos 1 e 2 da Constituição dos Estados Unidos sobre quem pode declarar guerra e assim por diante. O Congresso tem sido participante na abdicação de suas responsabilidades perante a Constituição. Então, basicamente, nos tornamos um país que já não é governado pelo Estado de Direito, especialmente quando se trata de fazer guerra. E, literalmente, entregamos ao presidente dos Estados Unidos um poder praticamente monárquico. Literalmente, ninguém, nem mesmo diante de uma guerra em grande escala como a que conduzimos aqui, consegue dizer não ao presidente. O que quer que ele queira fazer, ele pode fazer e fará. Literalmente, não há ninguém para detê-lo. Então, acho que tudo isso está interligado. E esse é mais um sinal de alerta, a cereja no topo do bolo, por assim dizer, de que estamos em uma situação ruim agora. Porque é assim que você acaba sendo arrastado para uma guerra. Não é apenas que você não consegue vencer, é que um dia você pode perder. E temo que estejamos seguindo nessa direção agora.